No último domingo, dia 21, tivemos o encerramento dos Jogos da 31ª Olimpíada na cidade do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que uma cidade sul-americana organizou as competições e creio que podemos dizer agora, depois de 2 semanas intensas, que o evento foi um grande sucesso. Houve problemas, é certo, e algumas questões ainda pedirão uma reflexão mais aprofundada nos próximos meses. Mas acredito que todos reconhecemos que os Jogos foram muito bem sucedidos. Do ponto de vista atlético, não há dúvida de que, mais uma vez, os Jogos Olímpicos se afirmaram como o grande encontro esportivo do planeta. Tivemos a oportunidade de ver de perto os maiores e os melhores em todas as modalidades em que houve competições. Nomes conhecidos confirmaram as expectativas de excelência que os acompanham sempre em todos os certames. E novos heróis olímpicos despontaram, já trazendo esperanças para os próximos anos. Mas sabemos que os Jogos Olímpicos são muito mais do que competições atléticas. Os ideais de confraternizar, de cosmopolitismo, de união e paz mundial que guiaram seu surgimento no final do século XIX, continuam vigendo e hoje, mais do que nunca, precisamos deles. E creio que podemos dizer com orgulho, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, que soubemos oferecer ao mundo essa experiência de confraternização e festa ao longo desses dias de Jogos. Tenho certeza de que todos os estrangeiros, atletas e público que passaram pela cidade do Rio de Janeiro ou por outras cidades Brasil afora, tiveram a oportunidade de experimentar, filtrada pelo jeito brasileiro e especialmente carioca, a riqueza do convívio com a diversidade. Temos nossos problemas e nossas dificuldades, certamente, mas nossa cultura, em alguma medida, facilita o encontro e a convergência, e não seria exagero dizer que está, assim, em consonância com o espírito olímpico. E valeu a pena, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Sabemos que o custo é alto, os investimentos foram pesados, e muito do que foi investido na festa não terá retorno. Ainda discutiremos longamente sobre o legado dos Jogos para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Mas hoje, ainda sob o impacto da grande festa, quero dizer que sim, senhoras senadoras, senhores senadores, valeu a pena. Como valeu a pena? Não temos como mensurar o efeito positivo no espírito dos brasileiros e dos cariocas em particular, da satisfação de ter proporcionado ao mundo uma festa tão bonita e tão bem-sucedida, sobretudo depois do enxame de dúvidas e de ceticismo que nos envolveu cada vez mais espesso nos dias que antecederam o início das competições. Muita gente não acreditava, muita gente dizia que dava errado, principalmente os pessimistas, mas os otimistas, senhor presidente, os otimistas já nasceram certos, os pessimistas já nasceram errados. Então, os pessimistas erraram mais uma vez, quando diziam que os Jogos das Olimpíadas do Rio de Janeiro ia ser um fracasso, ia ser um fiasco. Eles erraram, os pessimistas erraram. Os otimistas, assim como eu, acertamos. Mas esse efeito é palpável na alegria das pessoas e no justo orgulho que foi crescendo ao longo das 2 semanas e atingiu seu máximo na festa de encerramento. Não podemos esquecer ou diminuir o valor simbólico, um tanto imponderável, é verdade, mas nem por isso irreal, do esporte no mundo contemporâneo.
Não devemos menosprezar o papel que desempenha nas sociedades contemporâneas e as energias que move. A satisfação que sentimos com os jogos e, sobretudo, com o fato de os termos organizado com sucesso tem um significado simbólico muito importante para nós. E isso merece ser guardado como um elemento importante para a futura avaliação. Quero destacar, enfim, já para concluir, senhor presidente, o bom desempenho dos atletas brasileiros. Ficamos abaixo da meta projetada, que era a de nos colocarmos entre as 10 maiores potências esportivas pelo número de medalhas. Não obstante isso, tivemos o melhor resultado em Olimpíadas de todos os tempos. Ficamos em 13º lugar, com 19 medalhas, 7 delas de ouro. Pelo critério do número de medalhas de ouro, ficamos em 2º lugar nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Mais do que isso, senhor presidente, para além das medalhas, muitos atletas brasileiros ficaram entre os 8 ou 10 melhores em suas modalidades, mostrando uma grande e significativa evolução em seus desempenhos desde a última Olimpíada em Londres, há 4 anos. Em 17 modalidades, os atletas brasileiros tiveram melhor desempenho do que em 2012. Em 13, os resultados nunca foram tão bons em toda a história olímpica brasileira. Concluo, senhor presidente, senhoras e senhores, congratulando-me primeiramente com todos os responsáveis pela organização dos Jogos, que represento aqui nas pessoas do senhor Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, e do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes, prefeito do nosso partido, que nos orgulha pelo trabalho que fez no primeiro mandato e agora nesse segundo mandato que já está caminhando para o final. O prefeito Eduardo Paes brilhou, não só nesses eventos das Olimpíadas, como tem brilhado durante todo o tempo. E deixo aos nossos heróis olímpicos, os atletas responsáveis diretos pelos belos espetáculos que tivemos a oportunidade de apreciar ao longo das 2 semanas de Jogos, um especial parabéns e um sincero agradecimento. Seu exemplo de esforço e de superação de limites comprovam a imensa plasticidade da natureza humana e nos fazem alargar os horizontes do que é possível. A todos eles, brasileiros e estrangeiros, deixo aqui minha admiração e meu muito obrigado. Senhor presidente, que venham as Paralimpíadas, que logo, logo estarão chegando também no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil. Que venham, daqui a 4 anos, as Olimpíadas de Tóquio, que o Brasil vai continuar brilhando. Muito obrigado.